desse pesquisador chamado Albert de Rochas. Na verdade foi uma rocha mesmo, né? Uma rocha no bom sentido. Essa fera está também inserida nesta obra, desta outra fera, chamado Carlos Bernardo Loureiro, titulado aquele livro, essa fonte fecunda e inesgotável de sabedoria, de talento, de intelectualidade, de saber, os investigadores da alma e do espírito. Realmente, faz jus o nome à obra. Não é coisinha como diz por aí, né? Quando a gente divulga algo relacionado à verdadeira natureza do homem, esse está aqui, quem vai ver, né? Aí o ignorante, não acredito nessas coisas. Isso aqui não é coisa para isso não. Isso aqui não é ponto de vista baseado em coisa não. Isso aqui são tratados científicos, experimental, né? Vamos ver. Eugênio Auguste Albert de Rochas Dailton nasceu a 20 de maio de 1837 em Saint-Firmin, Alpes franceses, e desencarnando em Paris em 1914. Descendia de família provincial ilustre, de linhagem dos antigos senhores do feudo Dailton, e detinha o título de conde. Filho e neto de magistrados, procurou seguir-lhes a carreira, sentindo, porém, que outras eram as suas inclinações. Decidiu retornar à liça universitária, formando-se em engenharia. A essa altura, ingressou no exército como tenente de arma de engenharia, alçando o posto de coronel. Participou como comandante de batalhão da guerra de 1870. Tinha então 33 anos. Em 1900, deixou o serviço ativo e passou a exercer as funções civis de administrador da Escola Politécnica de Paris. A primeira contribuição importante do Conde de Rochas ao estudo da psicologia transcendental consiste na elaboração do livro histórico relativo à ciência dos filósofos e à arte dos taumaturgos na antiguidade, editado em Paris em 1882. Rapidamente, de Rochas passou das investigações históricas às investigações experimentais. E sua nova obra, As Forças Não Definidas, apareceu em 1887. Do estudo dos estados superficiais da hipnose, ele passou ao dos estudos profundos. Isso em 1892 e em 1993. Sua descoberta mais importante, a que mais assombrou, provocou, quando ele publicou, é a
intitulou A Exteriorização da Sensibilidade, em 1895, e em 1896, A Exteriorização da Motricidade. Ele considerou separadamente a exteriorização da sensibilidade e a exteriorização da motricidade. Na primeira, entram os fenômenos da simpatia, no sentido estritamente etimológico da palavra, visão dos órgãos internos, que denomina-se autoscopia, assim como a transmissão magnética das sensações, sintomas mórbidos, isso é, manifestações simpáticas, e transmissão do pensamento, telepatia. Sob o título de exteriorização da motricidade, De Rochas estuda o automatismo motor. Esta obra se refere quase que exclusivamente às observações feitas durante as sessões espiríticas em presença de médiuns de efeitos físicos. Enfim, no magnífico volume ilustrado sob o título Os Sentimentos, a Música e o Gesto, vê-se como De Rochas desenvolveu suas investigações sobre as impressões que produzem em certos sujeitos hipnotizados a música e os sentidos diversos que se lhe sugerem e como eles manifestam essas impressões. O conhecimento do corpo astral, isso é, perispíritico, permite compreender a maior parte dos fenômenos do magnetismo e do espiritismo. Assim, é a seu estudo que deve consagrar-se neste momento aqueles que procuram constituir a ciência psíquica. O estudo das ciências psíquicas ainda é suspeito para muita gente. Uns querem a existência dos fatos unicamente baseados sob o testemunho de alguns indivíduos excepcionais. É quase mais ou menos como indivíduos que, destituídos de ouvido musical, se obstinassem a negar as regras da harmonia porque eles não a sentem. Outros dizem que um fenômeno não se torna realmente científico senão quando se pode repeti-lo à vontade. Estes confundem as ciências de experimentação com as ciências de observação. Não se pode produzir uma aurora boreal, nem tampouco observá-la em seu gabinete de trabalho, o que não a impede de existir. Algumas pessoas querem proscrever este gênero de estudos porque o consideram perigoso. Concordamos com elas sobre o perigo, mas não existe então perigo nas investigações dos químicos sobre explosivos ou venenos e nas investigações anatômicas. E, contudo, ninguém pensa em contestar a sua utilidade. Como já vimos, a
A sensibilidade se exterioriza conforme resulta das surpreendentes pesquisas de Rochas, repetidas pelo Dr. Lewis. Tais experimentos foram verificados pelo Dr. Paul Joy com o seu estetômetro, que presidiu a Sociedade Universal de Estudos Psíquicos, com sede em Paris, que soube avaliá-los e prolongados pelo Dr. Tourville, continuador da obra do Barão du Potet, e por longo tempo diretor do Jornal do Magnetismo e do Psiquismo Experimental. Tourville realizou notáveis pesquisas sobre o desdobramento do perispírito e é autor de uma história do magnetismo de parceria com Paul C. Jarlot. O coronel de Rochas, por várias pessoas em estado, várias pessoas em estado de sonambulismo, quando se manifesta a anestesia, verificou que a ausência da sensibilidade cutânea não implica perda da sensibilidade, mas simplesmente exteriorização. Forma-se em torno do corpo uma série de camadas concêntricas sensíveis aos eflúvios ópticos magnéticos. Se o magnetizador agir sobre esta camada de qualquer maneira, o sonâmbulo experimenta a mesma sensação que experimentaria se a ação fosse exercida sobre a pele, mas nada sente, ou que quase nada. Se a ação for exercida em outra parte, nada sente se a ação emanar de uma pessoa que não esteja em relação com o magnetizador. Se a magnetização for profunda, forma-se em torno do sonâmbulo uma série de camadas equidistantes, separadas por um intervalo de 6 a 7 centímetros, que representa o duplo da distância da primeira camada à pele. E o paciente não sente os contatos, as picadas e queimaduras, senão nestas camadas, que se sucedem, algumas vezes até 2 ou 3 metros, que se penetram e se entrecruzam, sem se modificarem, ao menos de maneira apreciável, diminuindo a sensibilidade delas proporcionalmente ao afastamento do corpo. No fim de um tempo variável, geralmente depois da 3ª ou 4ª fase de letargia, as camadas concêntricas atingem 2 máximos de intensidade, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo do paciente, e aí se formam como que 2 polos de sensibilidade. A introdução de certos objetos materiais no campo assim determinado, como por exemplo um copo d'água, dá o seguinte resultado: a sensibilidade exteriorizada deposita-se na água, onde se conserva durante algum tempo, e a prova está em que o paciente percebe os menores contatos exercidos sobre o líquido sensibilizado e sente as mesmas impressões que sentiria no estado normal.
por contato direto. E eis que a água representa a múmia do sonâmbulo, uma expressão do próprio pesquisador, o que prova que a concepção dos antigos alquimistas não era um devaneio de imaginação delirante e isenta de saber exato. Revelam-nos as extraordinárias pesquisas de Rochas a realidade das antiquíssimas práticas de envultamento. Eis que, então, encontramos as bases físicas da magia dos antigos hierofantes. Como os antigos magos, de Rocha fez uma figurinha vultus, denominou de vultus, de cera, e a colocou na camada exteriorizada ódica, sensível. Pois bem, todas as vezes que esta estatueta era tocada por uma agulha, o sonâmbulo se queixava de dor nas partes do corpo correspondentes àquelas de onde emanara a camada ódica. Cabelos dos sonâmbulos foram introduzidos na nuca da figura de cera, que foi em seguida retirada da sala das experiências. O experimentador despertou o sonâmbulo e pôs-se a conversar com ele, que num dado momento levou a mão à nuca, dizendo que lhe puxaram os cabelos. Era exatamente o que havia feito na estatueta de cera. Em outra experiência, meteu-se uma placa fotográfica na camada ódica exteriorizada, que ficou assim impregnada da sensibilidade do sonâmbulo. Depois tiraram o retrato do paciente e por 2 vezes riscaram a fotografia com uma agulha. O sonâmbulo deu um grito e perdeu os sentidos. E ao voltar a si, apresentava nas costas da mão direita 2 riscos vermelhos, correspondentes aos da mão direita do retrato. Poderíamos tentar explicar tais fatos à luz das conquistas da ciência nestes sinais de século XX. Entretanto, onde buscar essas preciosas elucidações, uma vez que os cientistas odiernos desprezam esses fatos, tanto e luminosamente pesquisados por idôneos investigadores do século XIX, né, João? Contentemo-nos, pois, com as lúcidas palavras do erudito Barão do Potético, que deixam entrever, por analogia, o modo por que a influência magnética desata as faculdades transcendentais do ser humano. O coração da natureza escapa, em essência, à nossa análise. Admitimos perfeitamente que a água se cristaliza em certas condições, muda em vapor ou se transforma em gás. Sabemos pela experiência e pela experimentação que é esse o fato, mas não lhe podemos dizer o porquê. Todos os objetos da natureza possuem forças latentes que se relacionam com a própria essência do seu ser. E quando fazemos surgir estas forças pela experimentação, tais objetos mostram novas qualidades e nos podem revelar relações novas com o conjunto da natureza. Quando, por exemplo, fazemos
passar uma corrente elétrica através de um fio condutor, este se torna magnético e até fica polarizado magneticamente, isto é, fica em relação com o todo terrestre. O homem soma de todas as forças da natureza, seu mais alto produto, sua profunda e enigmática expressão, deve conter as mais consideráveis potencialidades. Se o pusermos em estado de sonambulismo, por meio do magnetismo animal, ele mostrará novas faculdades, novas relações com a natureza, em contradições aparentes com todas as leis da fisiologia. Estas relações podem manifestar a transmissão do pensamento, a clarividência, a vista e a ação à distância. Não são milagres, mas expressões de um sexto sentido, isso é, percepção extrasensorial, que, latente em nós, aparece então. Todos nós temos. Tem isso. Né? O magnetismo mineral não produziria mudanças tão notáveis nos corpos se não penetrasse mais profundamente seu ser íntimo do que outras forças que agem principalmente na superfície. O magnetismo animal não evocaria tão maravilhosas faculdades no homem se lhe não penetrasse a própria essência. Eis aí porque a descoberta de Mesmer é tão importante para a solução do enigma humano. Ela nos revela não somente tudo o que é latente no homem, como ainda sua natureza transcendental, que a luz da nossa consciência não chega a penetrar. É, na realidade, um mundo novo que se abriu, de par em par, diante dos olhos atentos de raros pesquisadores, conquanto ignorado pela esmagadora maioria dos homens. Justamente quando a manipulação fluídica se erige, conforme observa o professor José Rolando Pires, em técnicas independentes e já começa a transformar-se em nova ciência. O éter espacial, acrescenta o autor, de o ser e a serenidade. Os fluidos, o ódio, de Reichenbach e outras velharias estão ressuscitando na física atual e exigindo sérias observações. O mundo mecânico, de um cientificismo pretensioso e ingênuo, superficial, que até há pouco zombou impunemente do passado recente, está em agonia. Um mundo novo, complexo, maravilhoso, cheio de fluidos e vibrações, se ergue diante de nós. É a esse mundo que pertencem as pesquisas desenvolvidas por De Rocha. De Rocha deixou uma significativa bibliografia, ainda fonte de consulta, que são forças indefinidas, a levitação, o fluido dos magnetizadores, estudos superficiais da hipnose, estudos profundos da hipnose, a feitiçaria, exteriorização da sensibilidade, exteriorização da motricidade, as fronteiras da física, os fluidos ódicos
e as vidas sucessivas, 11 obras. Isso realmente é para quem usa o racional. São esses que são os meus mestres. É esse que eu rendo homenagem. É esse que eu bato palma. São esses homens que eu a venero, que eu a estimo. São esses. Me perdoe. Os espíritas religiosos. Não me enchem os olhos. Não consigo bater palma nem de unha para eles. Paciência. Não posso fazer nada. Essas criaturas que eu me rendo, que eu aprecio, que eu sou capaz de levantar a voz em defesa dos quais, porque merecem. Foram homens dessa envergadura intelectual que não se projetou na sociedade, não buscou nenhuma projeção, não buscou se exibir, não buscou se aparecer. Todos ali, eu coloco ali os quadros deles, porque eu admiro essa... Pelo sextalito e não pelo puxa-saquismo. Pois é, eu admiro isso neles, essa capacidade talentosa. Eu admiro isso, sou-lhes admirador. Esses são os meus ídolos, esses que eu idealizo, esses que eu idolatro, não nessa idolatria dogmática ou sistemática, mas a idolatria do intelecto, da apreciação, do apaixonamento dessa capacidade intelectual que eles são portadores. É isso, esses que eu rendo homenagem. Aí sim, esses é que são. Eu sou os fãs. Eu sou fãs. Sou fascinado pelas obras desses homens. E tive a grata felicidade na minha vida de encontrar esta obra deste grande homem, Carlos Bernardo Loureiro. Aqui está. Quem quiser se apossar do mesmo, solicite-nos. Solicite-nos por intermédio dos endereços eletrônicos que está registrado no vídeo que vai ser apresentado ao público do mundo inteiro que nos assiste. E nós damos o encaminhamento necessário de como adquirir, aonde buscar esta fonte magnífica e fecunda de conhecimentos profundos, de pesquisas experimentais. E a gente fica por aqui. Vamos dar prosseguimento a este trabalho experimental.